Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, o nosso livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós vamos começar aqui a primeira parte, os réprobos, a partir do capítulo 1, o Vale dos Suicidas. Antes eu queria trazer para vocês aqui uma introdução bacana, apesar da gente já ter lido a introdução, o prefácio, feito aqui alguns comentários, da apresentação dessa obra. Tem aqui uma radionovela que foi produzida e traz aqui uns 10 minutinhos uma dramatização dessa introdução, uma conversa entre Dona Ivone e também o Camilo Castelo Branco. Então eu achei bem bacana para a gente poder só reforçar aqui o início desse nosso estudo. Então eu vou colocar para vocês aqui 10 minutinhos para fazer essa introdução e depois então a gente começa aqui o nosso capítulo 1. Então só um instantinho eu vou colocar o áudio aqui para nós. Camilo Cândido Botelho é o meu nome. Tirei minha própria vida, suicidando-me aos 65 anos de idade, e há mais de 50 habito o mundo espiritual. Uma longa espera, muito sofrimento, muito aprendizado. Agora retorno ao plano físico pela misericórdia da lei universal da reencarnação. Vou de novo nascer, crescer, passar por novas provações e, por fim, outra vez desencarnar. Se é justo esse ciclo, se é perfeito para toda a humanidade, não tenho ainda sabedoria suficiente para responder. O que sei mais do que nunca, nesta fase final ou inicial de mais uma existência, é que ao menos uma missão eu cumpri. A de ajudar seres humanos com as paixões mundanas, pela vaidade e pelo veneno das desilusões, a nunca desistir da vida, vencidos pela tentação do suicídio. Não conheci Camilo pessoalmente no plano material. Por volta de 1926, meu trabalho mediúnico dentro da doutrina espírita foi solicitado para uma missão desafiadora: o atendimento a espíritos suicidas. Almas perdidas em algum lugar do mundo invisível, entre a dor de uma vida insuportável e os horrores de uma morte premeditada. Uma vida interrompida antes do tempo. Médium de alta sensibilidade, essa jovem chamada Ivone do Amaral Pereira iria ajudar-me a empregar minha modesta experiência como escritor num trabalho realmente útil à humanidade. Seria uma nova obra, diferente de tudo o que eu havia escrito em minha existência terrestre. Um livro não destinado a agradar a críticos literários, mas a cumprir um dever sagrado. Páginas que falassem diretamente aos que sofrem. Palavras que contassem a verdade nua e crua sobre a sedução do abismo que arrasta o incauto para as profundezas da autodestruição. Maduro, sofrido, experiente na dor, pedi à moça que seu dom mediúnico falasse por mim. E que ela, ao psicografar, não só contasse minha história, mas que pintasse com tintas reais um quadro forte. Quanto mais horrenda a ferida exposta, maior o efeito sobre quem a vê. Ivone sabe de mim tanto quanto eu próprio sei. Eu morava em Lavras, sul de Minas Gerais, e muito jovem já realizava sessões mediúnicas auxiliadas pela luz do irmão espiritual Leon Denis. Certa noite,
recebi dentre os numerosos espíritos de suicidas com os quais mantive intercâmbio as primeiras palavras de um homem gentil e muito culto, o qual vinha saber no decorrer de seus depoimentos tratar-se de um dos maiores nomes da literatura portuguesa. Boa noite, senhorita. Para mim é uma honra e motivo de muita gratidão contar com o auxílio de tão evoluída jovem. Autorizado pela espiritualidade superior, quero iniciar agora meu necessário depoimento ao mundo. Minha vida terrestre e minha existência no além-túmulo serão aqui esmiuçadas, Ivone. Não escreveremos com certeza uma obra romântica, menos ainda poética. Caprichos de literato egocêntrico onde passar longe de nossas linhas. O que se pretende é levar aqueles cujas almas angustiadas não encontram remédio além do suicídio, uma luz que lhes sirva de guia, uma amostragem sem retoques do que os espera caso levem adiante esse ato brutal contra si mesmos. A partir daquela noite, à medida que o tempo passava, nossos contatos mediúnicos iam se transformando. As mensagens de Camilo não eram mais escritas, mas narradas, mostradas como imagens que eu registrava em minha memória, para que depois eu pudesse descrevê-las em palavras magnificamente esclarecedoras. Algum tempo se passou, no entanto, até que a jovem médium encontrasse auxílio e inspiração para pensamentos. Por motivos alheios à minha vontade, durante 8 anos, releguei os manuscritos com essas preciosas mensagens ao esquecimento de uma gaveta fechada. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, Camilo só acudiu aos meus reiterados apelos, a fim de comunicar sua próxima volta à existência planetária. Encontrei-me então em uma situação difícil para redigir o trabalho, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência. Ivone orou, porém, durante 8 anos, diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva de intuição, sugerindo que aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos. Tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita. Constitui também uma vibração do pensamento capaz de manter pela ação da vontade o que desejar. Tive a oportunidade de observar a palavra mágica de Camilo, de Victor Hugo, de Charlie e até do Dr. Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada por meus pais a venerar. E eis que, impulsionada por novos contatos mediúnicos, Ivone prosseguiu recebendo e registrando outros fragmentos de minhas narrativas, até que finalmente, em 1946, conseguiu reuni-los. Vivi então momentos mágicos, em que o passado e o presente do nosso Camilo Cândido se tocavam, se enlaçavam. Pequenas coisas, como o esvoaçar da cortina agitada pela brisa, o crepitar das chamas na lareira e até mesmo o perfume no ar, anunciavam à minha sensibilidade a presença de um espírito iluminado. Meu Deus, que vento é esse? Ah, como está frio! Não é possível, estamos em pleno verão. Vejo como se sente, Ivone. Assim fica mais fácil a senhorita ter ideia do frio que senti naquela tarde de inverno tão rigoroso no Porto, em junho de 1890. Abençoada lareira que meu corpo aquecia, mas pouco podia fazer pelo gelo que me ia na alma. Divertidas, leves, por vezes comoventes, tristes ou terrivelmente assustadoras. Foram assim as experiências que vivi durante todo o tempo em que me comuniquei com o espírito de Camilo. Lições de vida
aprendizados da morte e propostas de recomeço. Tudo eu tive o privilégio de experimentar e transcrever para as páginas de um livro a ser lido pelos olhos físicos e compreendido pelo olhar da alma. Personagens tão reais quanto inesquecíveis irão contar, a partir de agora, a história de um homem que desistiu da vida terrena e aprendeu a duras penas o que é a verdadeira vida, a que não aceita desistência e evolui eternamente. Ensina Leon Denis. Se as lágrimas alguma vez orvalharem tuas pálpebras a passagem de um lance mais dramático, não resistas contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece fervorosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Vamos vivenciar a cada dia as lembranças edificantes de um espírito em busca de luz, mas, sobretudo, à procura de si mesmo. Vamos expor os melhores e os piores momentos na existência além túmulo de Camilo Cândido Botelho, registrados para sempre nas memórias de Miguel de Sade. Bom, esse foi então essa introdução. Eu achei muito legal, né, que a forma como eles produziram, né, esse formato de diálogo entre o Camilo e a Dona Ivone, né? Então eu achei bacana fazer a introdução aqui para criar esse ambiente aqui, para iniciarmos então o nosso trabalho. Então nós vamos começar aqui a partir de agora, né, o nosso capítulo 1, o Vale dos Suicidas, que é exatamente ali uma descrição que ele traz sobre essa condição inicial em que ele se encontra no plano espiritual após o ato do suicídio. Então aqui ele fala para nós, né, no começo, né, precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, né, esse ano da graça a gente lembra, né, que esse período, né, a partir do nascimento de Jesus, né, fora eu surpreendido com o meu aprisionamento na região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Né, Ligirinho, bom dia. Aqui ele vai fazer uma descrição, vai tentar trazer para nós uma descrição, e eu falo tentar porque, como eu comentei no nosso estudo anterior, é difícil para os espíritos fazerem uma descrição precisa daquilo que eles vivem no plano espiritual, sem que nós tenhamos aqui no mundo material uma referência para poder ter ali a imagem legítima daquilo que eles tentam passar. Nós tivemos dois cenários interessantes, né, que foram produzidos aqui pelas nossas artes, de um ambiente parecido. Então nós tivemos, por exemplo, no filme Nosso Lar, onde André Luiz se encontrava naquele ambiente, né, que ele denominou de umbral, onde tinha ali lama, sombra, muitas dores, espíritos, numa condição de sofrimento muito grande, né? E uma outra descrição também parecida foi na novela A Viagem, que vocês se lembram, né, do personagem Alexandre, que tinha cometido suicídio após o crime. Ele se encontrava exatamente naquilo que eles chamavam de Vale dos Suicidas. Então era uma grande pedreira, né, onde tinha ali um precipício com aqueles lagos lamacentos também, com pequenas saídas de fogo, com muita fumaça, espíritos rastejando. Então são dois cenários, né, que pelo menos aqui nas nossas artes, através da ficção, tentaram descrever aquilo que os espíritos traziam
através dos seus textos. Então cabe a cada um de nós aqui, através da nossa imaginação, tentar elaborar esse cenário, essa imagem que os espíritos então tentam nos passar. Então, pois é, Guissa, mesmo assim a gente fica se perguntando se essa imagem que eles produziram representa aquilo que de fato foi vivenciado por esses espíritos. Porque nós veremos aqui nas descrições algo realmente muito doloroso, algo muito apavorante para esses espíritos. Então a gente fica com essas imagens que vão chegando para nós, para tentarmos então ilustrar essas descrições. E continua então. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do Grilheta não distinguia sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação, tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por bolsões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno, e ao respirarem-no, os espíritos ali engastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com o suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Não havia, então, ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém de tantas emocionantes tradições, e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos, ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, emanando-se no meio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas do presídio de que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Poderia o précito ali detido contemplar uma faixa do céu azul, seguir com o olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoada. Ele sonhava, quem sabe, lenido de amarguras, ao poético clarear do plenilúnio, enamorando-me das cintilações suaves das estrelas que lá no inatingível acenariam para a sua desdita, se sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. E depois, a primavera fecunda voltava, rejuvenescia as plantas para embalsamar com seus perfumes caridosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam, com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seio amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais
para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. Mas na caverna onde padeci o martírio, que me surpreendeu do além-túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhada de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do sábio mestre de Nazaré. A blasfêmia cintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências conturdidas pelo vergalhar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso de lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. O que há é o ranger de dentes nas trevas exteriores de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno, na mais hedionda e dramática exposição, porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, às quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Aqui vale um comentário, né? Bom dia, fraterna. Que quando nós falamos sobre o tema suicídio, a partir da perspectiva espírita, nós temos, por exemplo, que muitas vezes nós imaginamos a morte após o suicídio permeada, né, de todas as dores do ato, as deformações físicas, a surpresa, né, e o desapontamento que os espíritos sofrem ao se imaginarem, né, exterminados, mas se verem vivos no mundo espiritual. Então todas essas situações são aquelas que de imediato nós imaginamos. Mas o que eu comentei com vocês já numa outra oportunidade é exatamente que aquele que é levado ao ato do suicídio, ele tem uma motivação que, claro, o leva ao desequilíbrio, o leva a uma dor muito intensa, a ponto de se autodestruir. Então, no mundo espiritual, quando nós encontramos então essa descrição dos corpos que são danificados, que são muito machucados, que são até mesmo destruídos, a surpresa, as aflições, o ambiente em que o espírito se encontra, tudo isso também vai somado àquela causa, àquela motivação inicial que levou o espírito ao suicídio. Então, se por acaso ele tinha uma depressão profunda, ele vai chegar no mundo espiritual e encontrar esse cenário e todo esse ambiente somado à mesma depressão que não desapareceu. Se por acaso é um desespero que o levou ao suicídio, ele vai chegar no mundo espiritual continuando ainda sentindo esse mesmo desespero. Então, tudo isso vai ser potencializado, todos esses sentimentos iniciais serão potencializados por essa nova realidade que ele vai se deparar. Por isso, então, é muito difícil para os espíritos, bom dia, João, trazerem para nós uma descrição, porque além dessas imagens que são projetadas de suas mentes, né, lembrando que esses ambientes são criados a partir da somatória, né, de todas essas imagens que esses espíritos produzem, né, e através dessa lei de sintonia eles manipulam os fluidos em torno deles para criar então esse cenário. Então cada um deles traz dentro de si aquela mesma situação de desespero que eles tinham inicialmente. Então é algo realmente bastante doloroso de se descrever, bastante difícil também de se imaginar.
Por mais que ele tente falar sobre cavernas sombrias, lugares fétidos, aquele ar asfixiante, sombras, seres que se arrastam e até mesmo comportamentos, como nós vemos aqui, cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Então, além disso, ainda tem o comportamento daqueles indivíduos, né? Começando pela blasfêmia, por todas as ofensas, por todas as ideias destrutivas e autodestrutivas que eles emitem, né? Ainda tem ali o comportamento de violência, das práticas instintivas, né, mais inferiores. Então nós temos ali a violência das perseguições, as violências, por exemplo, dos estupros, a violência da agressividade, o terror psicológico que eles sofrem. Então nós vamos somando tudo aquilo que existe de pior na natureza humana, de mais desesperador, e podemos imaginar que tudo isso acaba sendo criado a partir de uma imagem que a mente deles produz. Então dá para a gente entender mais ou menos, ainda que de uma forma muito, muito pobre, muito simples, o que eles tentam passar para nós. A Guisan colocou, né, aqueles que são assassinados, né, seria a sua hora antecipada, involuntariamente. O que acontece com eles? Né? Na verdade, a gente lembra sempre, Guisan, que a lei de causa e efeito, ela traz para nós ali uma programação, e não apenas com relação ao tempo, mas com relação à forma de desencarnação. Se por acaso o indivíduo, por uma situação de negligência, ele se expõe a uma situação em que o leva ao assassinato, essa antecipação, como acontece em outros tantos casos, não apenas em assassinatos, mas acontece, por exemplo, em hábitos que as pessoas têm, né? Por exemplo, a alimentação, substâncias que ingerem, jovens, por exemplo, que acabam desencarnando precocemente devido às drogas, às bebidas e tantos outros comportamentos. Esse tempo final, né, seria um autocídio. A gente pode colocar assim, eu não gosto de confundir os termos, né? O suicídio, como eu gosto de dizer, ele é exatamente o ato em que o indivíduo se destrói com a intenção de fazê-lo. Então ele quis se matar, isso é o suicídio. A partir dali eu considero como negligências. Então, na verdade, ele se expõe, ele se arrisca, ele vai se destruindo sem intenção. Então, aquele tempo que faltava para a sua encarnação terminar, para suas missões aí serem cumpridas, ele terá que depois resgatar numa encarnação seguinte de uma forma bastante dolorosa. Então, se acontece um assassinato devido a umas circunstâncias naturais que o indivíduo tem na sua programação, em que ele vai desencarnar de uma forma violenta, então ele cumpriu aquilo que tinha que cumprir. Mas se por acaso ele se expõe a uma situação dessa natureza, como por exemplo, ele frequenta à noite nas baladas, nas festas, e ali ele entra numa confusão e acaba sendo assassinado, foi uma opção dele correr esse risco. Então ali ele acabou interrompendo a sua existência por uma questão de busca de prazeres. E aí, então, numa encarnação seguinte, ele terá que completar aquela sua existência de uma forma bastante dolorosa. Então é isso que os espíritos passam para nós sobre essa questão das desencarnações, né? Então, muito bem, aqui nessas descrições então, que eu trouxe para vocês, é mais ou menos isso. A gente tem que imaginar aquilo que existe de mais doloroso, aquilo que existe de mais sofrido, mais angustiante, mais aterrador, que os espíritos vivenciem, porque suas mentes estão dessa forma. Para quem assistiu ao filme Amor Além da Vida, né, com Robbie Williams e tudo mais, em que ele, depois da sua desencarnação num acidente, ele então procura a esposa no plano espiritual, que havia cometido suicídio. Ele então chega num ambiente, né, claro que é um cenário fantasioso, mas que procura de alguma forma trazer para nós uma ideia do plano espiritual, né, que a doutrina espírita não endossa na sua totalidade, mas dá para a gente imaginar no momento em que ele, para quem assistiu ao filme, no momento em que ele encontra com a esposa, ela criou a sua própria realidade, aquela realidade sombria, aquela realidade em que ela simplesmente se encontra num estado de perturbação profundo.
aquela ideia de que existe uma condenação eterna, né? Então as próprias religiões trazem para as pessoas também essas imagens que o espírito acaba acreditando. Tanto que tem muitos espíritos que, ao desencarnarem, chegam no mundo espiritual, pela forma, né, que viveram, acreditando que mereceriam uma condenação eterna, uma condenação no inferno por toda a eternidade. Ele acaba criando na sua própria mente o inferno que ele acha que deveria viver. E ele vai vivendo eternamente, né, como diz ali o poeta, né, como diz Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Falou isso do amor, mas a gente pode falar também do próprio medo do sofrimento. Enquanto o espírito se achar merecedor daquele sofrimento, será eterno para ele. Então lágrimas, dores, daquilo que existe de pior, de mais doloroso, simplesmente impedem que os espíritos, nessa comparação que o Camilo fez, falando do Vale dos Leprosos, lá do Novo Testamento, em que, apesar deles serem ali rejeitados pela sociedade, ficarem confinados naquele ambiente, havia uma vida social. Havia relacionamentos, havia solidariedade, havia ali a compaixão daqueles que eram de fora, que levavam alimentos, eles contemplavam a natureza. Nesse caso, nesse ambiente do suicídio, eles simplesmente, pela dor que eles viviam, eles simplesmente não tinham condições psicológicas, morais, de construir uma sociedade, ainda que fosse uma sociedade composta por espíritos suicidas. Então eis aí o cenário que ele descreve para nós. O Chico Teco falou aqui do Japão, né, em 1941 e 40, né, aquelas bombas de napalm, as pessoas viravam carvão, né, morreram o maior número do que a bomba atômica, né, o inferno na Terra, não parece? A gente vai construindo, né, e isso vai se refletindo exatamente no plano espiritual. No livro Escada de Jacó, nós temos ali o médium, me esqueci o nome dele, o Carlos Bacelli, traz uma descrição para nós, né, da Guerra do Golfo em 1991, quando os espíritos continuavam ainda combatendo, mesmo depois de terem sido mortos na guerra. Então havia a guerra no mundo físico e havia a guerra no mundo espiritual, porque os espíritos continuavam vivendo em suas mentes essa realidade, tendo ali os inimigos, os amigos, os aliados, os sofrimentos, né, espíritos suicidas daqueles homens-bomba. Eles simplesmente continuavam, mesmo se arrastando, porque os seus perispíritos sofriam também esse mesmo dano, eles continuavam vivendo, mesmo se arrastando mutilados para continuar suas guerras. Espíritos carregando outros espíritos que eram feridos, essa era a realidade que eles viviam. Então, aquilo que nós vivemos moralmente no mundo físico, infelizmente, é aquilo que se encontra também no plano espiritual, só que intensificado porque, como eu falei para vocês no encontro anterior, o nosso corpo físico ele é um mata-borrão. A nossa mente cria uma imagem, o nosso corpo impede que essa imagem se realize porque o mundo é material. Já no mundo espiritual, aquilo que a mente cria é aquilo que vai se transformar numa realidade para o espírito. Então, por isso, nós podemos imaginar que no mundo espiritual é algo, né, significativamente mais potencializado do que aquilo que nós imaginamos hoje. Continuando, vamos lá. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram e a despojarem das forças vitais que se encontraram, geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físicos espirituais por sequências sacrílegas do suicídio e provindas preferencialmente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes carentes do auxílio confortativo da prece. Aqueles levianos inconsequentes, que fartos da vida que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido, em procura do ouvido, pelos despenhadeiros da morte, ou seja, à procura do esquecimento. Então nós mostramos ali a afinidade desses espíritos, que tem ali a mesma origem cultural, a mesma afinidade,
eles vão então se aproximando e formando essas colônias, essas comunidades no plano espiritual. Então, o que nós temos aqui também, o que ele coloca para nós, é exatamente as condições dos espíritos com relação a essas forças vitais. São muitos os depoimentos que chegam para nós, mostrando que, como Kardec mesmo trouxe lá no livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte que nós estamos estudando dos exemplos, o primeiro capítulo fala sobre o passamento. E ali, como nós estudamos, traz ali as várias formas de desencarnação. Uma desencarnação natural, que vem ali com o passar dos anos, né, conforme o indivíduo vai envelhecendo, ele vai perdendo essa vitalidade e o espírito vai naturalmente se destacando do seu corpo físico. Existem aqueles casos de uma reencarnação programada, mas na juventude, onde existe ali uma ligação muito intensa entre o perispírito e o corpo físico, mas acontece um desligamento natural devido à própria desencarnação programada. Nós tivemos também um outro caso que falava sobre as mortes violentas e falava também sobre os suicídios. No caso do suicídio, por exemplo, o espírito está vivo e ativo durante a sua encarnação. Quando ele comete o suicídio destruindo o seu próprio corpo, as energias vitais, né, esses fluidos que envolvem, essas forças vitais que ligam o perispírito ao corpo físico, estão na sua condição mais intensa. Então o corpo é destruído e a gente fica se perguntando, essas energias então vão se prender a quê? Já que o perispírito estava preso ao corpo físico, que estava vivo e ativo. Aí o corpo físico deixa de existir. As energias continuam presas. Então nós vemos ali o reflexo da destruição do corpo físico sobre o perispírito, que para nós também é muito difícil de assimilarmos essa ideia, né, do corpo físico para o perispírito, porque a nossa realidade é material. Ali nós estamos falando da ideia, né, da mente, daquilo que a mente produz, daquilo que o pensamento produz, e daquilo também que existe de reflexo entre essas forças vitais, né, transmitindo do corpo físico para o perispírito e, por consequência, afetando o próprio espírito também. Então aqui a gente tem a escória do mundo espiritual. Falando sobre, então, aqueles espíritos que não ainda se livraram dessas forças vitais intensas em que se encontram. Fala sobre a afinidade dos espíritos que vão se juntando. Essas comunidades, né, outros autores espirituais já falavam sobre isso. Então, por exemplo, né, vamos supor no Japão, onde a Guisan se encontra, os espíritos que desencarnaram, seja de uma forma violenta, seja de uma forma natural, vão se buscando naturalmente para darem continuidade na sua evolução. Se nós formos por Oriente Médio, nós teremos espíritos que têm ali a sua cultura, que têm as suas crenças, que têm ali as suas tradições, que também vão se aproximar por afinidade. Nós não temos, por exemplo, nos países onde brasileiros vão morar, eles naturalmente se buscam para formar colônias, para formar grupos, para trocar experiências e tudo mais. No mundo espiritual não é diferente. Existe a lei de afinidade, só que de uma forma muito mais intensa, que faz com que esses espíritos se aproximem. E não apenas com relação à cultura, mas também com relação à afinidade moral que eles criaram. No caso dos suicidas, eles se aproximam pelo fato de serem suicidas. Continuando. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração do que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar, com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Então ele fala aqui sobre aquilo que existe no mundo espiritual com relação às crenças que nós alimentamos. Então, ou seja, você vai para o céu porque você frequenta ali o seu centro religioso, a sua instituição religiosa, porque você cumpre alguns rituais, porque você faz ali as suas orações. Ou então, imaginar que o mundo espiritual é muito diferente, né, daquilo que é passado para nós pelos espíritos, falando sobre simplesmente o espaço, falando sobre simplesmente o vazio. Então ele fala que se encontra longe de ser tudo isso que nós imaginamos. Felizmente nós já temos descrições do plano espiritual que foram trazidas para nós muito antes desse livro. Então, claro, o livro foi produzido lá no início, né, em 1926, e somente ali em 55, 56 que ele foi publicado. Quando ele foi lançado, nós já tínhamos Nosso Lar e outros livros de André Luiz, tínhamos ali
reverendo Owen, lá na Inglaterra, que também já tinha trazido uma descrição do plano espiritual. Então, esse livro, quando ele chegou, nós já tínhamos ali uma base, mais ou menos, do que encontrar no plano espiritual. Não com essa intensidade, não com esse cenário, né, mas nós já tínhamos uma ideia de que o mundo espiritual existe ali a sua estrutura fluídica e existe também uma dinâmica, onde os espíritos vão ali se desenvolvendo. Até mesmo o sofrimento é uma forma de desenvolvimento. Então aqui ele comenta exatamente isso, reforçando essa ideia, que o mundo espiritual é muito diferente do que aquilo que se acredita na atualidade. É claro que quando nós falamos sobre o que nós entendemos do mundo espiritual hoje, vai depender dos estudos que nós desenvolvemos. Então nós espíritas temos uma visão. Mas quando nós falamos do planeta como de modo geral, daqueles mais de 7 bilhões de habitantes, nós lembramos que 30 milhões, 40 milhões no máximo, veem o mundo espiritual dessa forma mais detalhada. Os outros 7 e tantos bilhões continuam acreditando naquilo que se encontra registrado nos livros sagrados, falando sobre céus, sobre infernos, sobre purgatório. Acreditando que simplesmente não, porque eu frequentava, porque eu lia, porque eu fazia, então eu vou para o céu, e se por acaso eu cometi um pecado, eu vou para o inferno. Até mesmo a gente lembra, né, que esse pecado, o que era chamado de um pecado, né, que era dos mais graves do suicídio, fazia, por exemplo, com que no passado pessoas fossem sepultadas fora dos cemitérios, que era considerado solo sagrado. Havia, por exemplo, ali aqueles que eram sepultados, eram decapitados, né, os corpos eram decapitados, por terem sido suicidas. Então havia práticas naquela época, né, com relação ao suicídio, tanto no mundo físico como também crenças no mundo espiritual de que o suicida ia lá indefinidamente para o inferno. Então várias dessas crenças, né, foram se desenvolvendo. Então hoje nós ainda temos um conjunto de crenças a esse respeito, não apenas da prática do suicídio, mas sobre essa realidade do mundo espiritual, que os espíritos estão tendo e terão ainda muito trabalho para poder modificar. Felizmente para nós, com essa facilidade que nós temos de conhecer o mundo espiritual através desses ensinamentos, dessas revelações, dessas descrições, nós vamos formando um conjunto de ideias sobre essa realidade, o que influencia diretamente naquilo que nós vivemos aqui no nosso mundo material. Ou seja, conforme eu vou vivendo, eu já consigo antecipar aquilo que me espera no mundo espiritual, com relação aos meus valores, às minhas tendências, às minhas práticas, às minhas dificuldades. E da mesma forma fazer também uma análise sobre a população mundial como um todo. Então ele continua aqui dizendo para nós, então, mais uma vez aqui, né? O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar, com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é a vida. Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra o é em nações e raças, dispondo de organizações social e educativas, modelares, a servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Então mostra para nós que o mundo espiritual é a origem de tudo. E aqui o mundo material é o reflexo do que existe no mundo espiritual. Até porque todas as ideias que nós temos hoje são ideias que nós vamos desenvolvendo na condição de espíritos, e não simplesmente como seres materiais. Até mesmo nosso comportamento que nós temos aqui hoje são comportamentos que seguem tendências que nós já trazemos do plano espiritual. Então o mundo espiritual é a vida. O mundo espiritual é vivo. No próprio Livro dos Espíritos, Kardec, conversando com os espíritos, traz para nós essa ideia de que o mundo espiritual é a nossa origem, ou seja, o mundo espiritual existiria mesmo sem o mundo material, mas o mundo material não existiria sem o mundo espiritual. Porque nós somos espíritos, somos criaturas imateriais, consequentemente, é nessa dimensão onde nós existimos de fato.
Aqui o mundo físico é um outro cenário onde nós nos desenvolvemos, mas não deixamos de ser espíritos. Porque essa é uma situação que no mundo hoje nós vemos. Você só é uma alma quando você morre. Você só é um espírito quando você morre. Aqui eu sou um ser vivo. Então a ideia de vida que você tem hoje, ela traz a sua confusão dentro do aspecto religioso, do aspecto filosófico, do aspecto biológico. Cada um traz ali a sua visão. O que é vida exatamente? Para a biologia, por exemplo, a vida é aquilo que nasce, se desenvolve, se alimenta, se reproduz e morre. Para a filosofia, a vida é penso, logo existo. Porque eu existo aqui no mundo físico, como já foi dito pelos filósofos. Dentro das religiões, fala que nós temos vida que foi criada num determinado momento, ou durante a criação, ou antes da criação. A vida existe durante a gestação, nesse debate sobre aborto. A vida existe em que mês, a partir de que mês exatamente? Então nós ficamos nos debatendo nessas ideias, né, que são muito limitadas pela nossa incompreensão, enquanto o mundo espiritual mostra a sua verdadeira realidade. Nós somos espíritos que desconhecemos a nossa origem. Como os próprios espíritos disseram para Kardec no Livro dos Espíritos, a origem dos espíritos é um mistério que nem eles conhecem. Nem eles sabem quando isso aconteceu, por isso os espíritos usam a expressão. Esse é um dos mistérios que se encontram sob os mistérios, né, sob os véus dos mistérios, sob o véu dos mistérios de Deus. Então a vida para nós que estudamos, entendemos a imortalidade, não a eternidade. A eternidade é divina. Não tem começo e não tem fim. É uma situação que para nós ainda é incompreensível. Mas nós entendemos que nós tivemos uma origem e nós não temos fim. E o corpo físico para nós é um instrumento, e a vida no mundo material é uma etapa de desenvolvimento, mas continuamos sendo espíritos. A Andréa colocou, né, dentro dessa visão temos uma maneira de viver mais ou menos materialista, né, muito mais do que menos, né, Andréa? Porque a gente vive aqui no mundo material completamente alheio a essa realidade que nos envolve. Mas felizmente, quando nós começamos a desenvolver essa compreensão, nós vamos procurando ali trazer uma afinidade entre o meu comportamento no mundo material e a realidade que eu vou encontrar no mundo espiritual. Mas isso não é o que nós encontramos no mundo hoje. Nós encontramos um planeta com mais de 90% das pessoas que tem ali alguma religião, ou seja, acredita na vida espiritual. Mas basta ver o cenário que nós encontramos no nosso mundo hoje, com guerras, com desigualdades, com conflitos, com busca da felicidade a partir de uma estrutura material. Mesmo com as religiões, as pessoas continuam vivendo como se a sua realidade fosse realmente o mundo material. Então, né, a gente vê assim, qual é a distância em que nós nos encontramos de ter de fato essa compreensão. Uma distância muito grande ainda. Chiquita colocou, né, como aquilo que se ouve, né, eu quero é viver, exatamente, né, viva a vida intensamente porque a vida é muito curta. Deixa a vida me levar, são essas expressões que nós encontramos, né, nas nossas músicas, nas poesias e tudo mais. Mas na verdade nós estamos vivos o tempo todo. Precisamos apenas, utilizando mais uma expressão, precisamos saber viver, como já dizia o rei, é preciso saber viver. A Guissã colocou, né, mas como nos reproduziríamos sem a existência de corpos? Não, na verdade, a gente lembra sempre, Guissã, que o que é reproduzido é o corpo físico, não o espírito. Né? Você não tem uma gravidez espiritual. Então, na verdade, a gestação que nós temos aqui no mundo físico é, na verdade, uma forma de você criar um organismo para que o espírito reencarne. Então, a gente lembra sempre, né, que os espíritos disseram que o mundo físico sem o mundo espiritual não teria sentido, não teria razão de existir. É uma comparação que eles fazem para valorizar exatamente a importância do mundo espiritual. Mas o mundo físico faz parte do nosso desenvolvimento. Não é pelo fato de nós sermos imateriais que nós vamos tirar essa etapa importante da nossa evolução, que é viver no mundo material, onde nós estaremos ali desenvolvendo os nossos instintos, os nossos valores, o nosso intelecto. Nós vamos nos espiritualizando. Né? Então, o mundo físico, para nós, é um ambiente importante, mas ele não é determinante para a existência dos espíritos, mas ele é importante para a nossa evolução, faz parte dessa lei natural. O Chiquita colocou, né, já ouvi a avó dizendo, né, que não queria cuidar dos netos porque queria viver, né? Pois é. Então,
essa ideia de servir e ser servido também. Então, por isso nós vemos assim que a ideia de vida que nós temos ainda se encontra muito distante da realidade. Nós temos a ideia teórica, mas não conseguimos ainda assimilar essa realidade e aplicá-la na nossa vida de um modo geral. Continuando, vamos lá. Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins, e que se desdobrarão sob os céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas que fiz parte de sinistra falange detida, por efeito natural e lógico, nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna à sensibilidade. Aqui mais uma vez um comentário, né? É importante a gente sempre aproveitar cada uma dessas ideias que são lançadas para a gente desenvolver aqui o nosso raciocínio. Ele coloca, por exemplo, que ele não sabe de que forma que outros suicidas se desenvolvem. Por exemplo, ele se viu como suicida junto numa pequena comunidade, vivendo ali aquela realidade e tudo mais. Mas e se por acaso, por exemplo, nós encontrarmos aqueles suicidas, aqueles homens-bomba que tem no Oriente Médio? Como é a realidade desses espíritos? Então ele traz para nós aqui um desconhecimento. Dentro do mundo moral, nós já podemos ter essa ideia de que os espíritos sofrem algo indescritível. Mas de que forma que se dá essa evolução? De que forma que os espíritos se corrigem, se regeneram, se eles se desenvolvem e evoluem? Porque a mesma coisa acontece quando nós desencarnamos. A primeira imagem que vem à nossa mente aqui no Brasil é a ideia de uma colônia, por exemplo, como o nosso lar, em que nós teremos ali os espíritos que são trabalhadores, que vão nos levar ali para um núcleo de assistência, onde nós vamos nos recuperar, depois teremos ali, vamos nos desenvolver dentro daquela comunidade espiritual. Então é isso que nós temos nos diversos livros que são trazidos para nós. Mas e, por exemplo, na África? No Japão? Na Rússia? Na Europa? Na América do Norte? Como acontece a desencarnação desses espíritos e como eles se desenvolvem? Tem um livro muito interessante, chamado, ele é de Psicografia de Abel Glasser, com a autoria espiritual de Kaibar Schutel, chamado, acho que Guerra no Mundo Espiritual, se eu não me engano. Então, essa guerra no mundo espiritual, ela fala para nós sobre um grande núcleo espiritual, em que ele é dividido por culturas. Fala da Europa, né, nessa região, porque esse livro traz um pouco do cenário da Segunda Guerra Mundial, das influências espirituais daqueles que defendiam a liberdade, daqueles que alimentavam as ambições, por exemplo, de nazistas, imperialistas e tudo mais. Então, falava que naquele cenário da Europa, nós tínhamos ali várias culturas, e cada espírito era conduzido, então, pela própria lei de afinidade, a um grupo com que ele tinha, né, com que ele já tivesse ali um relacionamento dentro dessa mesma lei. Então, para nós, são informações ainda muito precárias para traçarmos esse cenário amplo do plano espiritual. Porque nós temos ali, aqui no Brasil, nós temos de modo geral uma sociedade cristã, Abel Glasser e autor espiritual de Kaibar Schutel. Tá? É um livro muito, muito legal, bem interessante. Inclusive a nossa Miriam, quem me deu de presente foi a nossa Miriam Roxana, porque o Abel Glasser trabalhava no centro dela, né? Então ela me presenteou com esse livro. Então, assim, fala para nós sobre essas divisões no plano espiritual, em que os espíritos se juntam por essa afinidade. Então, aqui no Brasil, por exemplo, como já foi descrito, até mesmo por Manuel Filomeno de Miranda, né, através do Divaldo Franco, falava, por exemplo, de grupos de católicos, grupos de evangélicos, grupos de espíritas no plano espiritual, porque apesar deles estarem desencarnados, eles continuam alimentando as mesmas crenças, e por isso eles se aproximam. Então, o Manuel Filomeno falava, por exemplo, que ele passava em frente a uma igreja aqui no mundo material com um grupo de espíritos para frequentar a missa. E isso é algo bastante curioso, porque a gente acha que basta ele desencarnar que ele se tornou espírita de uma hora para outra. E não é assim. Pelo contrário, nós estamos no mundo espiritual com as mesmas crenças, tendências, comportamentos, culturas. Guerra no além, obrigado, André. Né? Então, temos esse mesmo conjunto de valores que o espírito leva para o plano espiritual.
A tendência, conforme nós formos evoluindo dentro desse campo espiritual, conforme nós formos espiritualizando, é chegar exatamente naquela ideia que era trazida sobre a religião dos espíritos, que é simplesmente a religião do amor, sem barreiras, sem fronteiras, com um sentimento único e com uma afinidade legítima com Deus. Mas enquanto nós não chegamos nessa condição, nós continuaremos ainda vivendo essa realidade, levando para o mundo espiritual aquilo que nós acreditamos e trazendo para o mundo físico aquilo que nós acreditávamos. Assim nós vamos nos desenvolvendo. Então, tanto que nós temos sempre, né, uma expressão muito interessante e carinhosa utilizada por Dr. Bezerra de Menezes, quando ele fala, né, espíritos espíritas. Espíritos espíritas, a princípio para nós parece uma coisa óbvia. Mas é óbvio que todo espírito é espírita, não é não. Nós temos espíritos católicos, espíritos ateus, espíritos evangélicos, espíritos muçulmanos, budistas, judeus e dentre outras tantas crenças, espíritos ubandistas, candomblecistas, esotéricos e assim vai. Porque é aquilo que ele acredita. Então ele vai chegar no mundo espiritual e vai encontrar essa realidade. E é interessante que, apesar dessas diferenças, porque os espíritos Kardec coloca lá na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, ele fala sobre se vai chegar um momento em que o nosso planeta não terá mais fronteiras entre os países. Se todos nós falaríamos a mesma língua, o mesmo idioma. Os espíritos disseram, não, isso não vai acontecer. Porque essa cultura, essas tradições em que cada grupo se desenvolveu, ela acaba sendo respeitada. O que vai haver, na verdade, é uma afinidade maior, um respeito maior entre as pessoas, um amor maior entre as pessoas. Mas elas continuarão vivendo isso. E o interessante que nós encontramos no mundo espiritual, quando nós tivemos aquele livro Transição Planetária, hoje a memória está boa, estou lembrando de títulos, autores, aproveita para fazer pergunta difícil, hein? Então, lá no livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, nós temos ali aquela descrição de 2004, lá daquele tsunami que aconteceu na ilha de Sumatra, e nesse livro Transição Planetária fala para nós sobre os bastidores, a partir da visão espiritual, sobre aquela grande tragédia. Mais de 300 mil pessoas desencarnaram quase que imediatamente, uma desencarnação coletiva quase que sem precedentes na história da humanidade. E aí então nós tivemos ali os grupos de espíritos que estavam trabalhando no resgate daqueles espíritos que desencarnaram daquela forma tão violenta. E aí o interessante que nós vemos ali, era exatamente ali através do Divaldo, que veio como descrição para nós, se eu não me engano foi Manuel Filomeno de Miranda, o autor espiritual desse livro. Ele comenta, por exemplo, legião de espíritos muçulmanos, judeus, cristãos, todos eles vestidos caracteristicamente, mas trabalhando num objetivo comum. Assim como nós encontramos, por exemplo, o espírito Ramatiz, que tem uma tendência, né, a trabalhar uma tendência filosófica hindu. Nós temos Joana de Ângeles, que traz uma tendência filosófica católica, já que ela era freira, apesar de trabalhar intensamente dentro da doutrina espírita. Então mostrava assim, um grupo muito grande de espíritos, de multiculturais e de multicrenças, porque eles continuam vivendo essa realidade. Mas embora eles tenham uma compreensão sobre o mundo espiritual. É a forma como eles conversam com Deus, conscientes da sua realidade como espíritos imortais. Nós imaginamos, por exemplo, Gandhi no mundo espiritual. Era um espírito desenvolvido, era um espírito evoluído, mas ele vivia como hindu. E é muito natural que ele se afinize com a comunidade de espíritos hindus. Madre Teresa de Calcutá, católica, praticante, fervorosa, desencarnou para que comunidade, com qual comunidade ela ia se afinizar? Ela estava então ali em Calcutá, era católica, e ia ficar próxima daquele grupo, naturalmente. Então cada espírito vai buscando ali o seu próprio grupo, o que é muito interessante. Desenvolvendo mais um pouquinho aqui o nosso tema, vamos lá. Então ele colocava assim também, mais uma vez aqui ele lia, né? Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins e que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados,
Sei apenas é que fiz parte de sinistra falange detida por efeito natural e lógico nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes a veracidade do que vai descrito nessas páginas. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o Vale Florentino é que conheceria o que o presente século sente dificuldades em aceitar. Aqui ele faz uma comparação, né, da obra A Divina Comédia, onde nós temos ali Dante Alighieri, que trouxe para nós aquela descrição, né, do céu, do inferno e do purgatório, sendo que o inferno tem ali os seus diversos círculos, inclusive que foi representado também lá no filme Amor Além da Vida. Para quem assistiu se lembra, né? Que é aquela descrição em que ele está caminhando por um campo onde vários indivíduos estão enterrados só com a cabeça para fora, é uma descrição que tem no livro lá de Dante Alighieri. Muita gente chama, né, o livro chamado Inferno de Dante, na verdade chama Divina Comédia. Não porque comédia, porque é engraçado, porque a ideia de comédia, na verdade, fala de uma obra, de um romance. Então, na verdade, seria, né, o divino romance, atualizando para o nosso entendimento atual. Então, muita gente diz assim que Camilo está descrevendo simplesmente aquilo que Dante já descrevia lá da sua Divina Comédia. E o que ele está colocando assim, né, é bem possível que haja quem ponha discussões mordazes à veracidade do que vai descrito nessas páginas. E ele coloca assim: não os convidarei a crer. Não é assunto que se imponha à crença simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam, e chegarão a conclusões lógicas que o colocarão na pista de verdades assaz interessantes para toda a espécie humana. Os que convido, aqui os convido, o que ardentemente desejo e para que tenho todo o interesse em impugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Então o que ele chama atenção para nós aqui é isso. Se nós quisermos realmente aprender, vamos pesquisar, não simplesmente rejeitar. Nós estamos estudando, nessa fase dos nossos estudos, muitos livros que são romanceados, que na verdade vêm com o objetivo de ilustrar tudo aquilo que nós aprendemos nas teorias técnicas da doutrina espírita. Então o que ele coloca para nós é, se nós nos depararmos com um tema como esse, vamos pesquisar, vamos investigar. Entrevistar espíritos suicidas, conhecer sua realidade, conhecer essa realidade do mundo espiritual. Fazer com que o nosso raciocínio seja estimulado pela investigação e não simplesmente por aquela crença cega que nega simplesmente por negar. Eu não aceito porque não acredito. Não é uma questão de crença, é uma questão de aprender, de conhecer de fato. E depois o que ele coloca para nós também aqui é que é importante que nós, através desses estudos, aprendamos realmente essa realidade do plano espiritual e não esperemos que a morte mostre para nós a realidade. Então, para quem quiser saber qual é a realidade do mundo dos suicidas, não cometa o suicídio para aprender isso, mas pode aprender antecipadamente qual é essa realidade. Depois, de outro modo, para a gente poder finalizar, que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo quanto nele se reflete? Em nenhuma parte se encontraria a abstração, ou nada, pois que semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo criado e regido por uma inteligência onipotente. Negar o que se desconhece, por não se encontrar à altura de compreender o que se nega, é insânia e incompatível com os dias atuais.
Ou seja, né, ele chama assim que nos tempos atuais, onde a ciência, a tecnologia, a investigação para nós é uma realidade, negarmos simplesmente por deixar de acreditar é algo que é incompatível com a atualidade. É uma insânia incompatível com os dias atuais, como ele diz para nós. O século, está falando do século XX, hein? Começo do século XX. Nós já estamos no século XXI, muito mais avançados nesse campo da investigação. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. E as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem há ligado muito relativa importância até hoje. O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta onde tem renascido desde milênios, para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sob os auspícios do psiquismo. Então, ou seja, o que ele quer colocar para nós é que hoje nós temos um mundo à nossa visão, diante dos nossos olhos, que nós acreditamos já estar completamente conhecido. Hoje nós temos, por exemplo, ramos da nossa ciência, a geologia, a oceanografia, a astronomia e tantas outras ciências que nos ajudam a explorar cada vez mais esse campo da nossa realidade material, a biologia e tantas outras, da química, a física e tantas outras ciências. Então nós acreditamos que estamos cada vez mais donos do próprio mundo, conhecendo tudo aquilo que existe. Mas e aquilo que nós falamos sobre o campo psíquico? As ciências psíquicas transcendentais. Falar sobre a realidade espiritual. Aí é como se nós estivéssemos naquela época dos grandes navegadores em que nós acreditávamos que a Terra era plana. Porque é assim que nós vemos o mundo espiritual. Nós estamos planificando o plano espiritual a partir das descrições desses livros sagrados, considerados sagrados. Céu, inferno e purgatório. Apenas isso é o plano espiritual. Naquela época os navegadores diziam: não navegue até o horizonte porque você vai despencar no espaço vazio. É assim que nós estamos hoje caminhando. Conhecemos muito do nosso mundo físico, mas longe de conhecer a sua totalidade. E conhecemos praticamente nada do plano espiritual, de acordo com as crenças que nós alimentamos. Para finalizarmos, por toda parte, em torno dele, existem mundos reais, exarando vida abundante e intensa. E se ele o ignora, será porque se compraz na cegueira, perdendo tempo com futilidades e paixões que lhe sabem ao caráter. Não perquiriu jamais as profundidades oceânicas, não poderá mesmo fazê-lo, por enquanto. Não obstante, debaixo das águas verdes e marulhentas, existem não mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. No próprio ar que respira, no solo onde pisa, encontraria o homem outro núcleo, organizados de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis magnânimas fundamentais no pensamento divino, que os aciona para o progresso na conquista do mais perfeito. Bastaria que se munisse de aparelhamentos precisos para averiguar a veracidade dessas coletividades, desconhecidas que, por serem invisíveis umas e outras apenas suspeitadas, nem por isso deixam de ser concretas, harmoniosas e verdadeiras. Assim sendo, habilite-se também desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da sua divina origem. Impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através das vias alcandoradas da espiritualidade superior, e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra. Muito bem, pessoal, parando por aqui, né, porque ele fez aqui uma pausa, nós paramos então aqui na página número 11, nós vamos iniciar a página número 12, onde ele vai contar mais um pouquinho daquilo que ele estava vivenciando no plano espiritual. Né, porque aqui ele deu uma pausa para falar um pouquinho sobre de que forma que nós vamos aceitar essas descrições. Então foi aqui uma deixa para fazer aqui o intervalo, né, essa interrupção do nosso estudo de hoje, para continuar
no nosso próximo encontro. Né? Então, vimos aqui essa introdução tão importante que ele fala para nós, que conhecemos tão pouco sobre o plano espiritual, simplesmente porque nós acreditamos conhecer muito do mundo material. Então há muito ainda a se aprender, né? O próprio espaço à nossa volta, a astronomia, a astrofísica, procura fazer as suas investigações para encontrar planetas semelhantes, encontrar vida, né? Extraterrestre e tudo mais. A chamada exobiologia, né, os biólogos que procuram estudar a vida biológica fora do planeta, não foi encontrado nada ainda, mas já existem esses profissionais, esses estudiosos, cientistas, né, pesquisadores. Então, estamos ali gradualmente conhecendo o mundo material e, ao mesmo tempo também, né,